Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, que bênção é a gente poder ter um dia da nossa semana, um culto como este, para renovar nossa comunhão com o nosso Deus, com nossos irmãos. E como não começar a nossa semana dessa forma, né? Eu estou há 33 anos servindo a Cristo Jesus e me sinto totalmente dependente desses momentos de celebração, de adoração ao nosso Deus. Nunca quero deixar de servir ao nosso Deus dessa forma, com a igreja, com os irmãos. E que privilégio é o nosso, podermos ser igreja, termos uma igreja para adorar o nosso Deus. Muitas pessoas não têm 1% que nós temos. Muitos países, muitos locais estão sedentos da palavra, sedentos de Cristo, sedentos de oportunidade de poder se reunir livremente. Sequer podem ter um som, estão escondidos em cavernas, para não serem mortos, mas nós livremente podemos adorar o nosso Deus de uma forma tão cheia de vontade. Isso é um privilégio, meus irmãos. E às vezes, muita comida acaba fartando muita gente, né? As pessoas às vezes têm tanta oportunidade, tantos privilégios que acabam não valorizando, né? Faz parte da nossa natureza humana pecaminosa, e às vezes a gente se esquece dos privilégios que Deus nos concede. Meus amados, diante de tudo isso que nós podemos adorar ao nosso Deus, podemos dizer em louvor ao Senhor, eu quero continuar adorando ao nosso Deus com os irmãos, agora lendo a palavra dele mais uma vez e ministrando essa palavra de Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao 16, aos corações dos irmãos. Lucas 5, do 12 ao 16. Fiquei maravilhado mais uma vez lendo essa passagem, meus irmãos. Poder de Cristo, poder que Ele dispensa sobre toda a humanidade. E olha só, que coisa preciosa. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 5, 12 ao 16. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Oremos. Ó Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ao lermos, ao colocarmos os nossos olhos, o nosso coração, nossa alma já fica maravilhada de vermos a Tua glória, o Teu poder, e vermos as Tuas maravilhas, Senhor, revelada na Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, neste momento, que os nossos corações sejam totalmente receptíveis à Tua vontade, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem através desse texto das Escrituras para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, Lucas era um médico, como nós sabemos, e Lucas também foi um extraordinário historiador. E Lucas, ele
tinha um olhar para os milagres de Jesus de uma forma diferenciada, principalmente para as curas de Jesus. E a gente pode perceber nesse texto que Lucas, ele viu, ou ele pesquisou, no caso, ele não foi testemunha assim ocular, mas as fontes de Lucas foram. E também muita gente, certamente que Lucas pôde fazer os seus tratados, como ele denomina, né? Lucas escreveu duas grandes histórias, que ele dá o nome de tratados. O primeiro tratado de Lucas é esse Evangelho, que tem o seu nome. E o segundo é o livro de Atos, dos Apóstolos, que ele fala que ele escreveu esse segundo tratado. E, por exemplo, nessa passagem que Lucas narra, assim como Mateus e Marcos também falam do mesmo caso, do mesmo episódio, da mesma manifestação de Jesus sobre esse homem. Mas Lucas, ele observa algo, ele detalhou algo. Ele falou que Mateus e Marcos não falaram, que aquele homem estava coberto de lepra. Então aquilo destacou o médico. Foi o que Lucas quis colocar como um detalhe. Porque o propósito de Lucas, nos seus escritos, um deles era mostrar que o cristianismo ele não era uma ameaça ao império. Por isso que ele endereça esses dois documentos, o evangelho dele recebe o nome, e Atos, ele endereça a um homem chamado Teófilo. E ele chama Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Muito provavelmente Teófilo era um oficial romano e um oficial general, porque era o tratamento que se dava a um oficial que inclusive tinha um cargo de governo, inclusive, como os generais têm, né? Mas Lucas, então, ele tenta mostrar que o cristianismo, ele nunca teve esse objetivo de ser contra o império. Então Lucas, ele quis mostrar isso e também dizer no seu evangelho como Jesus fazia o bem, como Jesus curava, como Jesus ele acudia o marginalizado. As pessoas que não tinham nada e ninguém, era o papel de Jesus, era o propósito de Jesus, era acolher, curar. Quando a gente olha para os escritos dos evangelhos, a gente vê isso, o propósito era mostrar os feitos de Jesus para uma classe desfavorecida, para o oprimido, para o doente. E como Jesus, inclusive, se preocupava com a lei do seu povo, ele registrou aqui, mostra ao sacerdote, mostra e fala lá o que aconteceu e segue as normas deles, o que o sacerdote que tinha que dar uma alta para a pessoa curada, tinha que dar uma alta, que agora ele era purificado para ele pudesse voltar ao convívio da sociedade. Então era isso que Lucas queria mostrar para o mundo todo, as obras de Jesus, o impacto dela, como Jesus queria só transformar a pessoa, curar a pessoa, transformar corações. As multidões afluíam para serem curadas e abençoadas pelo Senhor. Meus irmãos, esse fato aqui que nós lemos aconteceu no início do ministério terreno de Jesus. E Jesus estava começando a se manifestar publicamente. Aqui aconteceu logo depois que Jesus escolheu os discípulos e deu o nome de apóstolos. E Jesus passava nas cidades, lugarejos, vilas da Galileia. E numa dessas cidades da Galileia aconteceu esse fato. Numa daquelas cidades chegou um homem aos pés de Jesus, a presença de Jesus, como nós lemos. Chega uma pessoa ali, meus irmãos, totalmente
dominado já por uma doença que hoje nós conhecemos como hanseníase, que tem cura nos dias de hoje, mas naquela época não. E aquele homem, ele chega com essa lepra num estado avançadíssimo, segundo o médico Lucas. E aqui, meus irmãos, eu já dou uma parada para pensar com você sobre a obra de Deus na vida do homem, sobre a obra de Jesus Cristo na terra, pela humanidade caída. Aqui nós já começamos a ver, meus irmãos, uma verdade tão gloriosa a respeito do poder do nosso Jesus, daquilo que Ele é capaz de fazer por qualquer ser humano, esteja no estado que ele estiver. Como o poder de Jesus é grande para restaurar corações, como o Senhor é poderoso, é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso, a ponto de, meus irmãos, chegar no flagelo, um homem com dores terríveis, e como Ele é capaz de fazer em cada coração. Jesus é capaz de transformar corações, de curar nossas feridas também, nossos traumas. Como o Senhor é poderoso, meus irmãos, para tratar as nossas feridas. Esse é o poder do nosso Deus. É o que a palavra de Deus deseja que nós aprendamos. Como Jesus é tremendo. Muitas vezes, meus irmãos, a gente está tão habituado em ler Bíblia, em ouvir, que a gente se perde na essência. E a essência é que Jesus é o mesmo poderoso que curou aquele homem num estado terrível. Ele cura a mim e a você. Louvado seja, criamos nisso, meus irmãos. Criamos nisso. A obra do Senhor é poderosa. Eu quero falar rapidamente sobre cada versículo, passo a passo. Vamos ler o 12 novamente. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. Quero falar sobre a lepra primeiramente. Meus irmãos, naquela época era uma doença da antiguidade. E a lepra era assustadora. A lepra era algo temido demais. As pessoas, não somente por isso, além de elas serem comidas vivas, como nós sabemos, né? Principalmente nós aqui tricordianos, nós sabemos que foi construída quase que uma cidade refúgio aqui também, né? Como era dos tempos bíblicos, a gente sabe, a gente conviveu. Eu estou aqui desde 1999 e convivi com gente, até mesmo dentro da igreja, que seus antepassados, elas mesmas tiveram experiências, né? Os irmãos da antiga devem saber disso aí. Mas não somente a doença em si, mas a exclusão social que a doença causava. E nos tempos bíblicos, imagina como não era. Até a própria lei dizia como deveria ser tratada uma pessoa com lepra, hanseníase. A exclusão religiosa, ela era tida, nas suas religiões, não somente judaica, ela era tida como uma pessoa impura. E lógico, se estava excluída, se tinha que morar sozinha, isolada, não podia cultuar. Não podia de maneira nenhuma estar em convívio. Então era terrível, era uma doença que causava efeitos terríveis sobre as vidas. E lembrando como era a lepra, como acho que hoje pode ter, mas sem cura, né? Mas diz que a lepra, ela começa com uma mancha branca na pele. Eu só vou falar por causa do estado desse homem, que me chamou muita atenção, porque ele estava no estado avançado. Então diz que a doença, a lepra, ela começa com uma mancha branca, que torna insensível a pele, e que depois incha a pele, o local, os locais, e depois a pessoa começa a infeccionar
né? E as feridas se abrem. E depois daquilo começa a exalar mau cheiro devido às infecções. E só para os irmãos irem montando a cena daquele homem, que Lucas diz que ele estava coberto de lepra. E então exalava mau cheiro, mas diz que a pessoa tinha dores crônicas e terríveis. Lógico, os membros dela já estavam apodrecendo do corpo. E que aquela pessoa tinha uma fraqueza terrível. E que a aparência dela se tornava assustadora. E lógico, iam caindo as cartilagens, dedos e bocas e tudo. E aquilo ia ficando... Era uma doença assustadora, dolorosa e desfigurante. Sabe o que eu lembrei? Quem aqui já assistiu o filme de zumbi? Eu já assisti o The Walking Dead, quando apareceu aí todos os episódios. Eu fiquei imaginando um cidadão desse daqui, porque um comentarista bíblico descreveu o leproso daquela época da seguinte forma: o leproso em estado avançado, que era esse, estava no estado avançado, ele se tornava um morto-vivo. Por isso que eu não tenho como não pensar no zumbi, porque era um morto-vivo, em solidão absoluta. Ele perdia a sua identidade social e religiosa. Ele carregava a culpa pública da sua condição e era forçado a se identificar como rejeitado. De fato, uma doença que deveria ser de todos, uma doença que poderia ser de qualquer um, qualquer pessoa poderia ser contaminada, mas o contaminado, ele carregava a culpa de toda a sociedade e aquele estado, imagina, o estado de alma de uma pessoa como aquela. Mas aquele homem, nesse estado, ele chega, diz a Bíblia, aos pés de Jesus, a presença do Senhor Jesus. Aquele homem foi à presença do Senhor Jesus. E diz o texto que ele se prostra diante do Senhor. E ele suplica, diz a Bíblia. E ele diz: Senhor, se tu queres, podes purificar-me. Foi o pedido daquele homem. Ele chega à presença do Senhor Jesus com humildade, com submissão. Ele diz: se queres, Senhor. Ele se submeteu completamente à vontade do Senhor, e ao mesmo tempo ele reconheceu o poder de Jesus. Ele falou: tu podes me purificar, se tu queres, tu podes purificar-me. Ele não exige. O pedido dele não foi arrogante, como se ele tivesse direito de alguma coisa, mas foi uma fé submissa e humilde. E por que ele fez aquilo? Sabe por quê? Eu imagino, eu penso que aquele homem, ele sabia que ele não era nada nem ninguém. Ele só tinha uma coisa na vida, ele só tinha lepra. Ele sabia que ele só possuía algo na vida, ele possuía uma lepra que dominava ele completamente. Ele não passava de um leproso. Por isso ele chegou à presença do Senhor, com esse coração quebrantado, humilde, dependente, sem ser ninguém, sem ser nada, mas apenas um leproso, e nada mais do que um leproso. Era isso que ele era. E ele foi à presença do Senhor com este coração, nesta condição. Meus irmãos, me lembro da Bíblia, que diz que Deus não suporta ver, no sentido de Deus poder Deus fazer algo. Quando Deus vê um coração completamente quebrantado, submisso, rendido à presença dEle. O coração de Deus se abre. O coração do nosso Deus se derrete quando vê uma pessoa nessa condição de alma. Não somente física, mas na condição de alma, de completamente dependente, de não se sentir nada, mas estar rendido, submisso, quebrantado, dependente. É essa condição, meus irmãos, que o coração do nosso Deus se derrama.
E aquilo tocou o coração do Senhor Jesus. E sabe o que Jesus fez? Versículo 13, vamos ler? Versículo 13. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe numa pessoa completamente leprosa. Você tocaria numa pessoa totalmente leprosa? Não, nem eu nem você, mas Jesus tocou. Jesus tocou. Jesus tocou numa pessoa completamente leprosa e disse: eu quero, fica limpo, fica limpo. E no mesmo instante, meus irmãos, lhe desapareceu a lepra. No mesmo instante, Jesus tocou. Meus queridos, Jesus quebrou regras humanas, sociais, religiosa para tocar no leproso. Mas aquele foi o toque de misericórdia. É o toque de amor. É o toque de compaixão. É o toque que o nosso Deus faz. É o toque que Jesus Cristo faz. É o toque do Deus que nós, meus irmãos, um dia dissemos: Senhor, eu entrego meu coração a Ti. Não foi as palavras do Wesley aqui, quem já entregou o coração. Foi a esse Jesus. Foi ou não foi? A que Jesus a gente entregou o coração? A esse Jesus, meus irmãos, que toca o coração da humanidade. E é um toque que o ser humano precisa, é um toque de amor, de graça, de misericórdia. O homem só precisa desse toque. Jesus se envolveu fisicamente no sofrimento daquele leproso. E aí nós podemos ver não somente o poder de cura do Senhor, não somente isso, mas o querer dele, o poder dele, o querer fazer. Ele falou: eu quero, fica limpo. Eu não sei o que é mais precioso nisso. Tudo é muito precioso no Senhor Jesus, o poder dele, mas a vontade dele, de querer abençoar, de querer curar, de querer limpar, de querer restaurar alguém que, com certeza, nada poderia tirá-lo daquela condição. Não tinha medicina naquela época para isso. Foi exatamente isso, meus irmãos, que Jesus fez conosco. Jesus fez isso com o ser humano. Jesus veio aqui. Jesus, ele desceu aqui nessa carne podre, chamada humanidade. A lepra da humanidade se chama pecado. A lepra é o símbolo perfeito do pecado da humanidade. A lepra significava, na Bíblia, e significa até hoje, a desgraça humana do pecado, o afastamento do homem de Deus. A lepra significa exatamente o pecado do ser humano, a ponto de muitas pessoas serem contaminadas. Na Bíblia nós temos vários casos de pessoas que pecaram e apareceram cheios de lepra, para simbolizar exatamente isso. Eu estou falando espiritualmente, não estou sendo preconceituoso com doença nenhuma. Mas os irmãos entendem o que eu estou falando, eu não estou atacando quanto a isso, mas eu estou falando da doença do pecado. A lepra da alma, do abandono do homem de Deus, daquilo que o homem se tornou quando pecou, quando se afastou, do estado da alma humana pecaminosa. Foi isso que aconteceu. Porém, o mais precioso foi que Jesus veio, e Jesus quis, e Jesus tocou no homem, e Jesus se fez carne, e Jesus tomou as nossas dores, Isaías 53, e o Senhor curou as nossas enfermidades, no sentido escatológico, totalmente, somos curados em Cristo, absolutamente.
E Ele quis salvar, e Ele quis purificar, e Ele quis, meus irmãos, purificar da nossa lepra do pecado. E tornar o nosso estado de alma purificado também. E toda alma se dirige ao Senhor Jesus, ela recebe o antídoto da cura, da maldição e da lepra do pecado. Da lepra do pecado. Aquele homem leproso sou eu, somos nós. Aquele homem representa a mim e a você. Aquele é o estado da humanidade, dele fisicamente. Mas nós, humanamente falando, aquele é a condição humana, meus irmãos. Coberto de lepra significa o estado de corrupção e de abandono da humanidade diante do Senhor. Versículo 14. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai e diz: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mostra-te ao sacerdote, vai lá. Jesus ele veio para cumprir toda a lei, e aí Jesus ordenou isso, porque a lei dizia que uma pessoa curada deveria ir e oferecer o sacrifício para que dessem testemunho de que agora ele era limpo, era dito, era proclamado, ele recebia um indulto, ele recebia a alta dele, e ele era novamente reintegrado na vida social, podia entrar no templo, podia adorar, era um atestado, e aquilo também era um testemunho público da sua purificação. Por isso que ele falou que sirva de testemunho a todo o povo que agora você está curado. E como que ele foi curado? Por Jesus. Então todos iam ficar sabendo como que você foi curado. Jesus curou, que aquilo sirva de testemunho, meus irmãos. Então Jesus ele cumpriu protocolo para que o povo pudesse ver as maravilhas de Deus, de que uma pessoa foi curada pelo poder do nosso Deus. Verso 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Meus irmãos, as multidões afluíam e eram curadas, diz a Bíblia, e queriam de Jesus. Jesus atraía doentes, Jesus atraía oprimidos, porque a esperança da humanidade aflita está unicamente em Cristo Jesus. É nele que o homem é curado. Jesus sempre foi e sempre será a esperança dos aflitos. Quem querer, quem quiser, quem desejar, certamente o encontra. Agora, uma coisa que nos chama a atenção aqui é a urgência que as pessoas feridas e oprimidas têm, porque a sua dor e o desejo por socorro não espera. Há ainda, meus irmãos, urgência quanto às pessoas oprimidas, aflitas e desesperadas. Há muitas pessoas que estão batendo em portas erradas, mas a esperança dela, daqueles que sofrem, está em Cristo Jesus. E as pessoas oprimidas, e há muitas pessoas que estão nesse estado, há muitas pessoas que estão em trevas, há muitas pessoas em nossa volta que estão presas nas drogas, nos vícios, nas prostituições, nos enganos desse mundo, nos encantos deste mundo. E são almas que precisam ouvir de Cristo e precisam do toque do Senhor Jesus. Aqui há um senso de urgência no mundo que não pode ser deixado para depois. E nós somos os porta-vozes dessa urgência. Há multidões sofrendo. Nós não podemos nunca cerrar os nossos corações para isso. Jesus continua querendo tocar e querendo abençoar e querendo libertar vidas.
Às vezes a gente olha para as pessoas e culpa. Todos nós podemos achar, o povo de hoje não quer, o coração está duro. Naquela época também estava, mas havia uma multidão aflita e oprimida. Então certamente, na nossa cidade há pessoas que estão oprimidas. Há pessoas aflitas. Há pessoas em trevas. Às vezes a gente está dando cabeçada. Mas o nosso papel é este, como ministros de Cristo, de apresentar um Cristo que liberta, que cura, que é a esperança do aflito de verdade. Sempre foi e sempre será. E as multidões que estão nesse estado, seus corações estão quebrantados para receber Jesus. Não são os que não querem, mas são aqueles que de fato querem, que estão com seus corações desejosos, precisando de uma oração, precisando de uma visita nossa, precisando de um abraço. São pessoas que estão com os corações abertos dentro de um hospital, nas ruas, na vizinhança, que se a gente chegar e disser, deixa eu orar por você, deixa eu ministrar sobre a sua vida, deixa eu ler um texto da Bíblia, certamente aquela pessoa está aflita e oprimida. É o campo para Jesus entrar e trabalhar nestas vidas. As multidões estão sofrendo. Há muitos fartos que não querem, outros desistiram. Mas Jesus veio para o doente. Não nos esqueçamos disso. A mensagem do Evangelho é para o aflito. Jesus é o médico do aflito e do doente, do oprimido. Isso é o nosso papel na nossa cidade. Meus irmãos, a lepra é o estado da humanidade em nossa volta. Jesus veio para o leproso do pecado. Nós mesmos estávamos excluídos, como simbolicamente este homem leproso. Nós mesmos estávamos naquele estado, cada um de nós estávamos assim. Mas Jesus nos tocou e nos curou da nossa lepra. É lógico que a lepra deixa sequelas, assim também espiritualmente falando, humanamente falando, nós carregamos as sequelas da humanidade, do pecado, mas para que a gente lembre que a gente é pecador. Qual é a nossa condição, qual é o nosso estado, da nossa natureza. Mas em Cristo nós somos sempre curados e limpos. É no Senhor. E como devemos nos achegar a Deus? Com este coração daquele homem, de submissão, de rendição, para que o Senhor possa, meus irmãos, ser adorado. Porque quando o Senhor Jesus vê um coração desejoso, rendido, Ele toca, a sua bondade se manifesta. A arrogância não. Deus resiste aos soberbos, diz a Bíblia. Jesus conta a história de um publicano que subiu a orar e batia no peito, Senhor, tem misericórdia, sou pecador. O fariseu, cheio de arrogância, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo, entrego meus dízimos e faço assim, aquilo. O Senhor falou, isso aí não está fazendo para mim, é uma arrogância, porque o nosso estado, meus irmãos, é um estado sempre de quebrantamento, deve ser. Muitos se endurecem, muitos se tornam arrogantes. Muitas orações que a gente vê no nosso meio evangélico são orações tão arrogantes, tão soberba, que é difícil da gente até ouvir. Mas quando Jesus ele fala para aquele homem, vai e se mostra ao sacerdote, nós somos dispensados disso. Nós não precisamos, depois que o Senhor nos salva, nos cura, nós somos dispensados de nos apresentarmos ao sacerdote? Não, ninguém é dispensado, não. Nós fazemos isso de maneira diferente. A igreja é o sacerdócio de Cristo Jesus. E isso não é legalismo nem religiosidade. Aonde nós devemos nos apresentar, meus irmãos? Nós devemos nos apresentarmos
para darmos o nosso testemunho também e servirmos, e é a partir da igreja. Paulo, a partir da igreja em Antioquia, ele foi enviado. A partir da igreja, ele saiu pregando no mundo naquela época. A partir da igreja, a igreja abençoou para que ele pudesse servir, para que ele pudesse sair pregando o evangelho, onde nós devemos nos apresentar como igreja, na igreja, sendo igreja, para que nós possamos ser enviados e servirmos de testemunhos para o mundo. Devemos cumprir o nosso papel de sermos limpos, e agora limpos, sermos instrumentos de Deus. Ninguém está dispensado pelo Senhor dessa ordem que Ele deu. Vai e apresenta ao sacerdote. Agora é de uma forma diferente, porque para nós, meus irmãos, há uma missão, há responsabilidade, há testemunho e há serviços para nós. Mas há muitas pessoas que fazem como aqueles 9 leprosos, dos 10 que foram curados, eles dão as costas, só um voltou. Nós não podemos fazer isso, porque há muitas pessoas que estão dessa forma no corpo de Cristo, que estão dessa maneira. Foi salvo, foi curado, foi liberto, foi tocado, é abençoado, mas agora não, eu não preciso mais. Meus irmãos, o Senhor também nos incumbe de papéis importantes. Jesus não dispensou aquele homem, Jesus também falou isso. Há muitas pessoas feridas nas igrejas, né? Então, por causa disso, meus irmãos, elas falam, eu também não preciso disso. A igreja é um hospital, digamos assim, um leprosário de pessoas que estão no processo de cura. Mas muitas vezes nós achamos que o irmão é mais leproso do que eu, o irmão é mais fedido do que eu, e a ferida do irmão está mais funda do que a minha, a ferida do irmão me feriu. E às vezes a gente está dessa maneira dentro da igreja. Mas nós, igreja, nós somos digamos assim, um hospital de pessoas que foram curadas, e o médico Jesus fica passando para continuar curando as nossas dores, curando as nossas feridas, curando as nossas mazelas, nesse processo que nós estamos. Igreja é isso. Por isso que eu me identifico com esse homem. Então muitas vezes a gente acha que o irmão é mais leproso, o irmão... Não, meus irmãos, somos todos nós. Nós somos aqueles que fomos curados, que fomos libertos, mas o médico passa constantemente o bálsamo sobre nós, porque as sequelas da nossa humanidade pecaminosa continuam, e muitas vezes as pessoas se deixam isso levar dentro da igreja, e se tornam leprosos. A doença volta dentro do corpo de Cristo. A doença volta lá no corpo de Cristo, onde Ele está, porque o seu coração se ensoberbeceu, não deixou como estava antes, aquela pessoa simples, singela, humilde. Sabe, quando a gente vem daquele estado do mundo e que fala, o Senhor me resgatou do pecado, o Senhor me libertou do mundo, da escuridão, das trevas, da dependência, e agora eu posso estar aqui livre. Aí o coração fica sensível, mas passa o tempo, muitas vezes as pessoas se acham tão autossuficientes e acham que pode viver sem essa condição de quebrantamento. Isso que nos chama a atenção, meus irmãos, é o quebrantamento, Meus queridos, que essa palavra possa permanecer no meu e no seu coração. Aquele homem é a humanidade. Aquele homem, naquele estado que ele estava, sou eu, somos nós. Mas o Senhor curou, o Senhor tocou, o Senhor foi perto dele, tocou, se envolveu, tocou num morto-vivo. E nós, sem Cristo, não passávamos disso. Nosso pecado fedia mais do que um leproso diante do nosso Deus, irmãos. Nosso pecado não era coisa pequena, não. Pecado aos olhos de Deus é isso, mas o Senhor desceu
para se assemelhar a um humano, para poder curar e libertar. Mas que nós não nos esqueçamos de termos um coração gratos, rendidos, submissos, mas também dependente totalmente dEle. Ah, Senhor, eu era aquele e ainda sou aquele que, se não tiver cuidado, eu continuo com na mesma escuridão, nas mesmas trevas. Meu coração continua leproso, a minha alma continua dessa forma. Me cura, me toca, me liberta. Olha o meu estado, olha a minha podridão de alma, transforma-me. O Senhor cura. Talvez você está aqui nesta noite e se identificou tanto com essa palavra, e o Senhor está aqui tocando no seu coração, na sua alma, dizendo: filho, eu quero ser limpo, eu quero ser curado desse teu estado, dessa tua condição. Não foi nessa condição pecaminosa que o Senhor nos salvou, para nós estarmos nela. O Senhor nos quer ver purificados e limpos pelo sangue dEle, para a glória dEle. Amém? Se você deseja esse toque do Senhor Jesus, se você crê que Jesus, que tocou num leproso fisicamente, Ele pode tocar também em você e em mim nesta hora. Queria que você orasse comigo neste momento. Pai querido, toma em tuas mãos cada um dos teus servos que aqui se encontram, meu Pai, e opera poderosamente, arrancando toda a podridão da nossa alma, toda a sujeira, Pai querido. Arranca, nosso Deus, tudo aquilo que tem nos tornado impuros diante de Ti. Toda sujeira do pecado, Senhor, toda podridão do pecado, que tenha se arraigado na nossa alma e que tem nos tornado como aquele homem estava fisicamente, mas espiritualmente tem nos tornado, Senhor, num estado de escuridão diante de Ti. Mas, ó Deus, transforma, purifica, toca, limpa em cada coração, para a glória do Teu nome, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor da cura, o Senhor que curou o leproso. O Senhor pode curar cada alma que aqui se encontra, em nome de Jesus Cristo. Eu coloco em Tuas mãos nesta hora, Senhor. Liberta essa alma que está completamente em trevas. Liberta, Senhor, este coração que está nesse estado, Senhor, terrível. Essa alma que está em escuridão, em trevas, que está podre diante dos Teus olhos. Oh Deus, nesse momento vem com o Teu toque poderoso e tira completamente essa pessoa dessa condição, desse estado, para a glória do Teu nome. Levanta, Senhor, e dá vida espiritual, vida em Cristo, em cada coração neste momento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, rendidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.